Ela jurou ficar mais forte e desafiou o mundo inteiro. Lutou contra todos, mesmo quando era a única de pé. Seu nome é Lufas. Depois de uma luta épica, ela é finalmente derrotada, quando todos os heróis se unem contra ela. Esse é o começo da história de Lufas, uma personagem de jogo, criada pelo nosso protagonista. Ele perde, mas sente algo diferente. Uma estranha satisfação, como se tivesse alcançado o final perfeito. Mas ao deslogar, uma mensagem aparece na tela. Te darei um novo papel nesse mundo, aceita? E aí que tudo muda. Pensativo, ele lê a mensagem e murmura. Isso é uma mensagem oficial da empresa? Ele acredita que o personagem ficou tão importante que talvez tenha sido promovido a boss final. Se pensar muito, ele aceita o convite. De repente, tudo escurece. E quando ele abre os olhos, não está mais jogando. Está no corpo de Lufas, a personagem que ele mesmo criou. Ele observa cada detalhe, a armadura, o cabelo e outras coisas. Percebe o poder que emana desse corpo. E não há dúvidas, ele virou ela. Ao tentar falar com as pessoas ao redor, elas caem de joelhos, dominadas pela aura imensa de Lufas. Ela não faz por mal, mas agora carrega um poder que ainda não entende. Se esforça para conter a energia e perguntar o que aconteceu. Quando consegue perguntar para um elfo, antes dele responder, acaba desmaiando. Enfim, ela obtém as respostas. 200 anos se passaram desde a sua derrota. O Rei Demônio ainda vive e os humanos tentaram invocar um herói para enfrentá-lo. Mas por engano, invocaram Lufas. Ela percebe o medo nos olhos de todos, então antes de partir diz que não busca vingança, que sua última batalha já foi o suficiente e satisfatória. Animada, ela decide ver o mundo com seus próprios olhos. O mundo no qual ela tanto jogou, e parte dizendo que esqueçam dela, e tentem invocar um outro herói. O mundo de X-Gate Online é um cenário de fantasia medieval, onde as guerras moldam a história. Os jogadores podem alterar o rumo do enredo, e Lufas se destacou como uma das mais poderosas de todas. Ela unificou os reinos, conquistou o mundo inteiro e se tornou uma lenda viva, um personagem semi-oficial no jogo, mas depois de dominar tudo, perdeu o interesse e pediu para que outros jogadores a desafiassem, formando o Exército de Luz, os chamados Heróis. E foi nessa guerra que ela caiu. Voltando ao presente, Lufas chega à sua antiga base. Ao sentar no seu trono, uma lembrança estranha surge, memórias que não parecem ser dela. Mas é interrompida por alguém. Uma jovem se aproxima. Ela se apresenta como Dina, a conselheira de Lufas. Lufas estranha. Lembra que no jogo essa NPC era apenas um enfeite na base. Mas Dina estava ali, viva e consciente. Ela agradece por ela ter cuidado da torre durante séculos. E pede para ela contar tudo o que aconteceu nesses 200 anos. Os guerreiros venceram Lufas e se tornaram os 7 heróis. Cada um formou uma nação. 4 já morreram de velhice, e restam apenas 3, das raças de vida mais longa. Lufas se pergunta, são os personagens do jogo ou antigos jogadores como ela? Dina explica que o Rei Demônio ainda vive, derrotou os 7 heróis, e que as 12 estrelas ainda existem. As 12 estrelas eram seus companheiros mais leais, monstros que juraram servi-la, mas agora só se sabe o paradeiro de 6 deles, e 2 se aliaram ao Rei Demônio. Decidida, Lufas anuncia, vou recuperar meus antigos aliados. Ela quer ver o estado atual do mundo e reconstruir o que perdeu. Dina mostra a cidade mais próxima e lembra que as duas estão sem nenhum centavo. Além disso, Lufas é uma lenda temida e andar por aí assim só causaria pânico. As duas resolvem se disfarçar e agir como aventureiras. Ao chegar na guilda, Lufas sente uma estranha nostalgia. Aquele bar parece fazer parte de suas memórias. Mas dessa vez ela prefere ignorar. Elas escolhem uma missão, eliminar um grupo de orcs, e seguem para pegar a missão com um idoso. Antes de começar, Lufas tenta checar os seus status, como no jogo, e percebe que tudo está funcionando. Com isso, ela parte para o primeiro combate da sua nova jornada. Mesmo com um pouco de receio, Lufas conjura suas magias, e os monstros têm medo dela, mas ela não sente nenhuma emoção. Em instante, todos os orcs caem diante dela, até que o mais forte surge, o líder. Todos atacam ao mesmo tempo, mas para Lufas tudo parece em câmera lenta. Ela percebe, não são os inimigos que são lentos, é ela que ficou forte demais, e com um único golpe destrói o orc-chefe. Ela finalmente entende um pouco do seu próprio poder. Lufas derrota todos os orcs e Dina ajuda a coletar os materiais. Durante a verificação, Dina comenta que elas conseguiram um filé, um item raro, com apenas 3% de chance de drop. Lufas percebe que isso é exatamente como no jogo. Dina finaliza a coleta e teleporta todos os corpos para a torre, dizendo que vai transformar tudo em carne seca depois. Agora, só resta libertar as pessoas da vila. Elas resgatam os prisioneiros e descobrem que, apesar de tudo, estão bem. Parece que nesse mundo, os orcs tratam bem as mulheres, na esperança de conquistá-las, não de machucá-las.
Mesmo assim, Lufas decide destruir completamente a caverna, para garantir que não reste nenhum orc sobrevivente. Logo depois, Dina pede permissão, quer apagar as memórias das mulheres, dizendo que elas não merecem lembrar a experiência que tiveram. Lufas pergunta se isso pode ser desfeito depois. Dina responde que sim, mas as chances são quase nulas. Lufas recusa, prefere deixá-las lembrar, e seguem para a vila. No caminho, Lufas pergunta por que ninguém havia pego essa missão dos orcs. Parecia algo fácil. Dina explica que no país onde Lufas foi invocada, o maior level é 120. Logo, ela percebe que seu level 1000 é incomum naqueles dias. Ela fica impressionada com a diferença absurda. Depois de entregar a missão, recebem a recompensa e deixam um golem como presente para proteger a vila. Quando estão prestes a partir, uma garota pergunta: "Poderia me dizer seu nome?" Lufas se vira para responder, mas Dina se adianta e diz: "É Sufal." Lufas fica furiosa, e não é o fato de ter usado um nome falso que a irrita, mas sim o nome ser tão fraco e sem graça. Dina desconversa e as duas seguem viagem. Agora viajam rumo à próxima cidade, em busca de Ares, uma das 12 estrelas. Lufas também quer descobrir se os heróis que ainda vivem são jogadores reencarnados ou não. Chegam à capital da água. Logo na entrada, os guardas pedem documentos. Lufas sabe que elas não têm nada disso, mas Dina apresenta os papéis. Os guardas acreditam e deixam as duas passarem. Lufas, desconfiada, percebe que os documentos são falsos. Enquanto atravessam a cidade, nota-se uma quantidade de mana no ar, uma energia quase palpável. Dina se preocupa e comenta que a raça de Lufas, os celestiais alados, geralmente não suportam ambientes com tanta mana, mas Lufas apenas sorri e responde que não sente nada de errado. Elas decidem visitar a biblioteca e estudar um pouco da história do mundo. No caminho, pede ajuda para um guarda, Guts, que além de indicar o local, decide acompanhá-las até a estação. Lufas observa a cidade, limpa, pacífica e organizada. Guts percebe o olhar dela e explica que toda a água ao redor da cidade é na verdade um golem gigante, feito para proteger os moradores. E aqui estamos em segurança. Na biblioteca, Lufas encontra dezenas de livros de história, alguns curiosamente elogiando, defendendo ela e criticando os heróis. Enquanto lê, Lufas percebe que nem todos a odiavam. Existem pessoas que acreditavam que se ela ainda governasse, o mundo não temeria os demônios. Descobre que durante seu reinado, ela não foi tratada como tirana, mas como alguém que derrubou tiranos e salvou nações inteiras. Isso deixa ela um pouco envergonhada. Por tanto tempo acreditou que era apenas uma vilã, mas o mundo que deixou para trás não era o que lembrava. Continuando a leitura, vê que os demônios foram os que mais lucraram com sua queda. Antes, viviam quietos, porque a temiam, mas depois da derrota de Lufas, os heróis tentaram contê-los e falharam. Agora a humanidade vive ruínas, os heróis recuaram e os reinos caíram, e as pessoas vivem com medo, sem saber como vencer os demônios. O peso da culpa cai sobre ela. Percebe que o mundo está à beira de um colapso, e que a cidade que está, por mais bela e rica que pareça, é pequena demais para ser chamada de um país. As coisas estão piores do que ela imaginava. Lufas entende, enfim, que a sua brincadeira no jogo de conquistar o mundo mudou completamente o destino daquele universo. Depois de horas pesquisando, ela decide ir até o Palácio de Ares. Mas antes que possa sair, a cidade inteira treme. Um alarme soa nas ruas, soldados se movimentam e vem uma ordem na praça. Todos preparem-se para a batalha, reúnam-se na fronteira imediatamente. Dina diz que naquela cidade nunca houve terremotos naturais. Então a causa do terremoto é Ares, avançando em direção à cidade. Sem hesitar, Lufas conjura uma magia e se lança pelos céus. Enquanto voa em direção a Ares, uma lembrança atravessa sua mente. De novo, uma memória que não parece ser dela. Mas não há tempo para pensar. Ela avança e pela primeira vez desde que despertou, Lufas se prepara para lutar com um dos seus próprios companheiros. Somos levados ao passado de Ares, um monstro raro que nasce apenas uma vez a cada 500 anos. Vemos o momento em que ele encontra Lufas pela primeira vez, sempre chorando. Ela o incentiva a ficar mais forte e o convida para acompanhar a sua jornada para atingir o mundo ao lado dela. Ali mesmo, Lufas dá a ele o nome de Ares e o chama para se tornar forte ao seu lado. De volta ao presente, a cidade inteira se movimenta para o ataque. Antes da chegada de Ares, uma horda de monstros aparece. A batalha começa. Os humanos levam vantagem no início. O plano é apenas aguentar até a força principal chegar. Soldados como Guts fazem a diferença e conseguem segurar a linha. Mas quando os demônios finalmente começam a virar o combate, a força principal chega, com Lévia, o golem de água que protege a cidade. Comandado por Megris. Do alto, Lufas observa a batalha. Fica feliz com o desempenho dos soldados, mas aproveita para analisar Megris. Ela abre a janela de status dele e nota algo chocante. Ele agora tem apenas level 500 e carrega a marca de derrotado. Lufas pede explicações. Dina responde: os guerreiros que perderam para o Rei Demônio foram amaldiçoados e agora não conseguem nem usar metade do poder que tinham. Quando Dina termina a explicação, Ares finalmente chega à cidade e inicia uma batalha feroz contra Lévia.
Ares tenta atacar Megris, mas constantemente é bloqueado pelo Golem. Luffas percebe algo estranho. Pela forma que Ares luta, ele não está tentando vencer, está apenas tentando desgastar Lévia. Ela entende o plano dele, lutar até o limite, fugir e voltar outro dia para finalizar tudo quando estiver recuperado. Luffas critica o estilo dele, mas Dina comenta: "Mas foi você que ensinou isso a ele." Então, Luffas fica um pouco sem graça. Luffas passa a suspeitar de algo além do plano de Ares. Ele está agindo de forma estranhamente exagerada. Lévia finalmente chega ao limite, então Luffas entra na luta. Ela desce com Dina ao campo de batalha e acerta um chute que manda Ares voando para longe. Ela se aproxima de Megris e o cumprimenta, deixando Dina de lado porque estava tonta. Antes que Luffas vá atrás de Ares, Megris a alerta. Alguém está usando o desejo de vingança de Ares para manipulá-lo, e mesmo desconfiando da sua identidade, pede que ela tome cuidado. Quando Luffas encontra Ares, ele fala. Ela fica surpresa. No jogo, ele só fazia sons. Ares pergunta quem está o desafiando. Luffas libera apenas um pouco da aura e diz que só isso já deveria ser o suficiente. Ares hesita. Ele acredita que Luffas estava selada. Luffas então o provoca. Não acredita? Confirme em combate. Quero ver o quanto você evoluiu nesses 200 anos. A luta começa rápida e brutal, totalmente dominada por Luffas. Ela o chama de mimado. Ares, como seu último recurso, ativa sua técnica de superaquecimento e avança com seu golpe máximo. Luffas o para, com uma mão. Depois, elogia os esforços dele e o arremessa para longe com facilidade. Quando a poeira baixa, um garoto aparece chorando entre os destroços. Luffas estranha. Nunca tinha visto Ares nessa forma humana. Ele chora por 20 minutos sem parar, e só então ela consegue acalmá-lo. Luffas analisa os status dele. O nível continua o mesmo, mas várias habilidades ficaram mais fortes. Ela fica feliz porque Ares se esforçou do seu jeito. Ela conta sobre o plano de reunir os 12 celestiais que estão espalhados pelo mundo e pede para que ele a acompanhe, como fez da primeira vez. Ares aceita e fica feliz por ser mais uma vez o primeiro ao lado dela. Ares finalmente nota Dina e a cumprimenta, como se nunca tivesse visto ela na vida. Dina fica indignada. Ela se apresenta novamente e Ares só consegue lembrar de uma sombra na torre, algo que se confundia com o objeto. Dina fica ainda mais triste. Luffas pede para que Ares pegue leve com ela, já que Dina a ajudou desde que ela despertou nesse mundo. Ares então diz: "Eu só fui sincero." E Dina fica com mais frustração. Com tudo mais tranquilo, Luffas pergunta a Ares por que ele decidiu invadir a cidade. Ares responde que sente uma profunda raiva dos humanos, aqueles que traíram Luffas e deixaram o mundo à beira do colapso. Luffas sonhava com um mundo pacífico, e eles a destruíram. Para Ares, isso é imperdoável. Luffas entende que ele agiu por fidelidade, mas se lembra das palavras de Megris. Alguém poderia estar usando o desejo de vingança dele. Então ela pergunta: "Há mais alguma coisa que você não me contou?" Ares abaixa a cabeça e admite que estava cooperando com os demônios. Logo, vemos o demônio que manipulava Ares, preparando um ataque à cidade de Megris, que, naquele momento, deveria estar enfraquecida, de acordo com o plano dos demônios. Enquanto ele se gaba do sucesso em pensamentos, escuta uma explosão vinda do acampamento. Quando olha, todos os demônios já foram derrotados. Era Luffas e Ares. Eles destruíram tudo em segundos. Luffas pergunta: "É aquele?" E Ares confirma. O demônio, Marte, membro dos 7 astros, se aproxima sem entender como algo tão devastador poderia ter acontecido tão rápido. Ele tenta convencer Ares novamente a buscar vingança, mas agora, calmo, Ares responde: "Odeio humanos e heróis", mas percebe que o único a ganhar com a vingança seria o próprio Marte, e não ele. Marte confirma com orgulho, diz que nunca precisou de Ares para destruir a cidade, e que só estava o usando. Agora que não serve mais, pretende eliminá-lo. Luffas dá um passo à frente. Marte ativa suas lâminas gêmeas e prepara um ataque em velocidade máxima. Ele fala sem parar, se exibe e ameaça, e quando finalmente avança, Luffas o derruba com um único golpe. Fraco. Então pergunta a Ares como alguém assim foi chamado de um dos 7 astros. Antes que Ares responda, Dina aparece e explica. Os 7 astros são generais supremos das forças demoníacas, criados há 80 anos. Tirando o Rei Demônio, eles são os mais fortes da atualidade. Luffas fica chocada. Se aquilo era um dos mais fortes, esse mundo realmente enfraqueceu. Ela pensa, nessa era, apenas as 12 estrelas e o Rei Demônio eram capazes de enfrentá-la. Ares nota que os soldados demônios não morreram, estão apenas inconscientes. Então Luffas ativa uma das suas habilidades, captura todos e os domina como servos, e dá a ordem: voltem aos seus covis, e não lutem contra humanos sem motivo. De volta à cidade, Luffas relata tudo a Megris. Nem Marte, nem os monstros serão mais um problema. Megris fica aliviado, mas para ele é surreal que algo que vinha causando sofrimento por anos tenha sido resolvido por ela em poucas horas. Como jogador, Megris foi um grande amigo de Luffas. Ela quer saber se quem está ali
É o seu antigo amigo ou apenas alguém desse mundo? Ele a convida para ir ao escritório dele. No caminho, passam por nobres bajuladores, preocupados apenas consigo mesmos. Ao chegar no escritório, Lufas revela sua identidade, mas antes que possa cumprimentar o seu velho amigo, ela vê algo no olhar dele, medo. Ali ela percebe, não é o jogador que ela conhecia, é apenas outro personagem daquele mundo. E pela primeira vez, desde que voltou, ela se sente só. Magnus pergunta por que ela retornou. Lufas explica que ela não quis voltar, foi apenas invocada por engano. Ele pergunta se ela veio rir do fracasso deles como heróis. Lufas percebe que os livros críticos aos heróis, que ela leu mais cedo, foram escritos por ele. Magnus está afundado em arrependimento. Ele pergunta: "Você não sente ódio da nossa traição? Não busca vingança?" Lufas respira fundo e responde com serenidade: "Não busco vingança, estou tranquila. E você deve se orgulhar de ter me derrotado naquela época. Para o povo desse país, você é um herói." Ele agradece o conselho e os dois se preparam para se despedir. Magnus pergunta sobre os próximos planos de Lufas, enquanto ela recupera o HP de Lévia. Dina responde que o próximo destino é o Mausoléu das Asas Negras. Lufas acha o nome estranho. Então Dina explica, é literalmente a sua tumba. Depois da queda dela, os seus admiradores construíram o maior mausoléu do mundo. O último andar é guardado por uma das 12 estrelas, Libra. Lá estão todos os antigos tesouros e equipamentos de Lufas. Magnus conta que por anos os humanos arriscaram a vida tentando derrotar Libra, em busca de armas lendárias, armas que não existem mais no mundo atual. Ele pede a Lufas que após recuperar Libra, deixe para trás alguns equipamentos que não for usar. Ela aceita o pedido. Como presente de despedida, Magnus entrega a ela um item de camuflagem, e ela fica sinceramente feliz. Eles passam pelos portões da cidade e se despedem de Guts, que chama Lufas de linda, e confunde Ares com uma garota, e então seguem viagem rumo a Libra. Obrigado por me acompanhar em mais uma parte. Se quer ver continuação, deixa nos comentários. Tem 2 vídeos aparecendo aí na tela agora. Espero que goste. Obrigado pela companhia e até a próxima.